Fala, gente, o vídeo de hoje vai ser uma videoaula muito importante, uma das aulas mais importantes aí para você que está iniciando. Eu vou falar a relação das agulhas. E como eu falei, uma videoaula, uma das mais importantes, que é a base aí que você precisa pelo menos entender isso para você quando for comprar uma agulha ou alguns materiais pela internet, em algum site, e você saber o que realmente está comprando, que vai suprir a sua necessidade aí no dia a dia. Vamos lá, pessoal. Então o vídeo de hoje vai ser em relação às agulhas. Quais são as agulhas aí mais utilizadas no dia a dia? Pessoal, eu separei algumas agulhas aqui, alguns modelos que são mais utilizados, inclusive no meu estúdio, na maioria dos estúdios aí também, com certeza usa esses tipos de agulha. Então vamos lá, gente, começando por aqui. Eu já fiz tudo o que eu precisava fazer no quadro para vocês entenderem melhor, e eu só passar aqui adiante para vocês estar entendendo mais ou menos qual é o estilo de agulha, o que é que tem no mercado, a numeração, para vocês não se perder. Então vamos lá. Tipos de agulha. Eu coloquei aqui de uma forma simplificada. Essa aqui é algumas que são mais utilizadas, mas tem vários outros tipos. No mundo da tatuagem aí tem vários outros estilos de material, de agulha. E para vocês entenderem também, essas agulhas aqui, eu vou falar de alguns trabalhos específicos. Depois eu vou estar explicando para você. Vou gravar uma videoaula específica para isso, para que cada uma agulha dessa serve aí na hora de estar executando o trabalho. Então vamos lá. Primeiro é a RL. Eu vou estar um pouquinho aqui no canto, gente, para a iluminação não estar fazendo sombra aqui. Enfim, primeiro a RL. O que é RL? Já fala Roundline. Então, para não estar falando esse nome aqui, eu vou simplificar aqui, gente. Traços. Quando você vê RL, Roundline vem de traço. Então, você vê que a agulha, o tipo da agulha aqui é um pouquinho mais fina. Todas as agulhas que eu coloquei aqui, eu vou estar mostrando para vocês na prática e utilizando ela inclusive. Vamos lá. Veja, prestem atenção na ponta das agulhas. RL, que é a agulha de traço. Veja, a pontinha das agulhas é bem fina. É uma juntinha, uma junta da outra e bem fininha. A RS, que é a famosa bucha, que ela vai servir também para traços mais grossos e pigmentação sólida, ou seja, na tatuagem a gente trabalha por bloco. Tem bloco, vamos supor, você pegou um rosto, aí o buraquinho do nariz você pode estar utilizando a bucha, porque ela também vai servir bastante aí para você pigmentar. No lugar de você utilizar uma Magnum Round, você vai utilizar uma bucha que é num espaço pequeno de preenchimento. Então, como eu coloquei aqui, traços mais grossos e pigmentação sólida. Você pode estar utilizando a bucha. Ela é uma agulha que ela é mais separada assim. A RL é tudo juntinha e a bucha é mais assim, separada, como te mostrei aqui no desenho. Veja a ponta dela como vai ser. Eu vou estar colocando para vocês aí também uma foto para ilustrar como essas agulhas, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é que eu tô falando. Vamos lá, pessoal, para a próxima tipo de agulha que você vai usar bastante aí quando você começar a fazer seus trabalhos um pouco maior, desenho, etc. É a Magnum Reta. Ela é uma agulha que ela parece um pincel, gente. Ela parece um pincel. Só que tem uma que é toda reta, que é o caso dessa aqui, Magnum Reta. A ponta dela é uma assim, uma do lado da outra e algumas em cima também. Ela é tipo assim, gente, olha. Ela é assim. Magnum, só que ela é toda reta, como vocês estão vendo aqui no quadro que eu desenhei para vocês. E ela serve para quê? Para pigmentação mais sombra. Só que eu tenho algo para dizer para vocês. Eu não recomendo para você, inclusive que está começando, utilizar Magnum Reta para sombra. Por quê? As pontas delas, como eu já falei, são retas, e aí ela deixa muito marcada para você estar fazendo sombra, principalmente rosto ou alguma sombra lisa. Eu não indico você utilizar a Magnum Reta. Agora ela é muito boa para pigmentação sólida e alguns pontos de sombra pequeno ela também serve, mas você tem que aprender a técnica correta aí para não marcar todo o seu trabalho. Enfim, Magnum Reta, eu já falei, olha como a ponta dela ela termina, a ponta dela é tudo reta assim, gente. E tem a Magnum Curvada, que é a mesma agulha praticamente, só que a Magnum Curvada ela termina pronto assim, como
como esses 4 dedos aqui que eu tô mostrando para vocês. Ela é uma agulha que termina as pontas arredondadas. Só que, como eu falei, você tem que aprender da técnica, você tem que ter experiência. No meu caso, ela serve muito bem para mim, para eu fazer pigmentação sólida também. Eu utilizo ela um pouquinho mais para fora, peso um pouquinho mais a mão para estar fazendo uma pigmentação sólida aí, e fica bom também, gente. Fica a mesma coisa, é questão de técnica. Só que para sombra ela é essencial, eu utilizo mais ela, porque as pontas dela, gente, como você pode ver aqui, são arredondadas. Então isso é o que faz, é o que ajuda, junto com sua técnica, sua sombra sair mais homogênea e uma sombra bem lisa. Então a Magnum curvada, vocês têm que lembrar. Eu coloquei aqui, pigmentação mais sombra, ela serve para todos os dois. Então você tem que ficar bom na técnica para você estar utilizando essas agulhas aí da melhor forma. Pronto, agora vocês sabem as agulhas, talvez uma das mais importantes aí que vocês vão utilizar no dia a dia. Eu vou repetir aqui o que eu falei, tem várias outras, eu não coloquei aqui porque para você que está começando, vai confundir muito sua cabeça se eu estar colocando vários tipos de agulha aqui, falando de numeração. E eu citei as agulhas que vocês vão mais utilizar aí no dia a dia. Bom, como você já sabe, RL, traços, RS, bucha, que é como eu falei, o jeito da agulha, traços grossos, pigmentação sólida, Magnum reta, pigmentação mais sombra, mas eu já expliquei para vocês aqui, e Magnum curvada. Essas são as agulhas que eu mais utilizo aí no meu estúdio no dia a dia. Agora vamos para a numeração. Como é que você vai saber? Você vai comprar um material na internet, no site, seja lá onde for, e cada agulha vem com a numeração e algumas letras, que isso você vai precisar aprender, é o que eu estou lhe passando aqui, para você ir atrás do material correto, para você ir atrás do material que vai servir para o trabalho que você faz. Você que está iniciando, eu coloquei mais adiante aqui, eu tenho algumas indicações para vocês. Só que agora vamos falar sobre a numeração. O que é, quando vocês for comprar uma agulha, gente, vocês vão ver assim, ó, 1007, e enfim, vocês vão estar vendo lá no fundo da agulha a numeração, a espessura. E o que é essa numeração aqui? 08, 10, 12 e 14. São a 14, eu acho que já está um pouco mais difícil de encontrar aí no mercado. Agora a 8, a 08, a 10 e a 12 vocês vão encontrar com mais facilidade. E o que significa essas numerações aqui? Como eu coloquei aqui, numerações barra espessura. Aqui é a espessura da agulha. Tipo, a 08 é uma agulha que é um pouco mais fina. Então, é um pouco mais fina do que a 010. Eu só coloquei isso aqui, gente, para vocês terem ideia quando vocês for comprar um material. Só que agora, no momento, eu não indico você estar se preocupando com essas numerações aqui. Por quê, João? Pessoal, porque isso é uma coisa tão irrelevante agora no início para vocês. Porque, vamos supor, uma 08... a mudança para uma 10 é muito pouco, gente. As agulhas já são fininhas, já são um fio de agulha, bem fino. Essa finura que é o que determina esses números aqui. Tipo, uma 08 vai ser bem fininha, uma 10 vai ser um pouquinho mais grossa do que a 08. E assim sucessivamente, gente. Tem a 12 que é um pouco mais espessa e a 14 que é ainda mais. Pronto, pessoal, eu vou estar explicando de um jeito para vocês entenderem melhor. Tem a RL, que vocês já entenderam, que é a agulha de traço. Então, essa agulha de traço tem todas essas numerações aqui, ó. Só que essa é um pouco mais fina, essa é um pouco mais espessa, essa é mais espessa ainda. É a mesma agulha de traço, vamos supor, só que essas variações aqui de número vai mudar. E é o que eu falei para vocês. Isso aqui não muda tanto agora para você que está começando, porque depois que você já tiver um pouco mais experiente, depende do estilo também que você vai seguir. Talvez a 10 para você, para o seu trabalho, vai ser melhor do que uma 08, que é um pouquinho mais delicada. Então a diferença é só essa questão de espessura. Não muda muita coisa na hora de você estar executando o trabalho, gente, como eu falei. As espessuras agora você já sabe o que é. A 08 é 0,25 mm, a 10 é 0,30 mm, a 12 é 0,35 mm, isso aqui significa milímetros, tá, gente? E a 14 é 0,40 milímetros. Então é como eu falei, vocês não precisam se preocupar com isso agora. Eu só coloquei aqui no quadro para vocês entenderem
o que significa essa numeração aqui quando vocês for comprar o material de vocês, agulha ou cartucho. Pronto, pessoal, eu tô falando de agulha, só que a mesma coisa para cartucho, tá, gente? É porque tem gente que usa cartucho, tem gente que usa agulha, mas o que eu tô explicando aqui vale por dois, é coisas totalmente diferentes, agulha de haste e cartucho, só que as numerações que tem na agulha tem no cartucho também, a maioria das vezes. Eu vou dar uma indicação para vocês, é o que eu sugiro, principalmente para você que já está começando. Quando você está começando ali, a maioria dos trabalhos ali que vai chegar para você são trabalho comercial. Ou seja, trabalho de nome, trabalho traço um pouco mais fino, aqueles trabalhos de floral pequenininho que você com a 7RL você consegue executar o trabalho inteiro. Então, para você que está começando, vai chegar mais esse tipo de trabalho. Com o passar do tempo, talvez você também vai querer estudar um trabalho um pouco maior, que vai utilizar aí mais de uma agulha no trabalho só. Eu vou recomendar a vocês, que foi por onde eu comecei, então, e deu certo, tá, gente? Porque você vai ganhando confiança aí, depois você vai utilizando outros tipos de material. Eu comecei com essas agulhas e depois fui ficando bom, fui pegando uma mais fina, depois fui pegando uma agulha maior e aí você pega o costume, enfim. Essas recomendações aqui que eu tenho, que eu vou indicar para você que está começando. Essas agulhas aqui é essencial e é o que você vai mais utilizar. Presta atenção no que eu estou falando. É o que você vai mais utilizar no seu dia aí, no seu dia a dia aí no estúdio ou no seu local de trabalho. 1007RL, voltando aqui, questão dessas numerações. Quando você for comprar um material, vai estar assim, ó. 1007RL, que é a agulha de traço. Você já sabe que é a agulha de traço. Esse 10 aqui é a espessura da agulha, como eu falei para vocês. Então é muito importante vocês entenderem isso, porque vocês vão saber comprar seu material. Enfim, o que eu recomendo para você: 1007RL, que é uma agulha que não é tão fininha, mas também não é grossa, e aí você dá para fazer esses trabalhos comerciais. 1009RS, que a RS é como eu falei, são esse tipo de agulha aqui que ela dá para fazer pigmento sólido e alguns traços mais grossos também. Tem hoje às vezes chega no estúdio tatuagem que eu utilizo aí, vamos supor uma tatuagem de traço. Tem tatuagem que eu utilizo 4 agulhas diferentes porque é uns traços mais grossos. Normalmente eu utilizo a bucha e aí eu utilizo a 9RS também. E indico, eu utilizo, por isso que eu estou indicando também para vocês começarem. E aí a 1009RS, porque você vai conseguir fazer algumas pigmentação sólida, vai conseguir fazer um traço mais sólido também, e bem pigmentado inclusive. E a 1015 Magnum Round, é a Magnum curvada, como eu ensinei aqui para vocês. Ela tem a ponta curvada, isso vai facilitar bastante a sua vida, porque... Por exemplo, você pega um trabalho ali um pouquinho maior, que tem algumas sombras ali em alguns locais. Você utilizando essa 15 Magnum Round, você vai conseguir uma sombra homogênea e o trabalho vai ficar bonito, gente. Porque a 15 Magnum Round já é um tamanhozinho que dá para você começar a fazer alguns trabalhos e atingir uma sombra lisa, que é o seu objetivo. Então, para você que está iniciando, indico de verdade essas 3 agulhas aqui. Ah, João, quando é que eu tenho que mudar? Qual é a agulha que eu vou precisar no meu trabalho? Gente, isso aí vocês mesmos vão entender no seu dia a dia, de acordo com a necessidade que você vai ter. Por exemplo, eu indico também você fazer a mesma coisa. Eu comecei com a 7RL. 7, traço. Depois de um tempo, quando eu fiquei bom na 7RL, eu diminuí para 5RL, que não muda muita coisa, mas já o traço é um pouco mais fino. E quanto mais agulha mais fina, mais difícil de você estar fazendo o traço. Vai exigir mais precisão de você aí. Você está utilizando uma agulha mais fina. E depois acostumei, fui tatuando com a agulha 05RL. Depois eu utilizei a 03RL, que é mais fina ainda. E como eu falei, quanto mais fina, mais precisão você tem que ter para estar executando um traço aí. Então foi assim, gente. Por exemplo, a RL, passei um ano tatuando com a 7RL. Depois de um ano, ou até menos, vai depender do seu desempenho também e da sua dedicação, você troca para 5, depois troca para 3. Daqui a pouco você vai estar só querendo utilizar a 3RL aí, que é uma das mais finas que a gente tem atualmente no mercado. Tem a 01RL,
mas é um pouco mais mas é um pouco mais difícil de encontrar a 1RL. Enfim, minha indicação que eu tenho para vocês é essa, para você começar hoje aí a trabalhar de uma forma segura e de uma forma que vai ser mais fácil para você. Depois você vai testando outros tamanhos de agulha, outra espessura, para ver o que se enquadra melhor no seu trabalho, na sua realidade. Agora eu vou falar para vocês, para encerrar o conteúdo. Inclusive eu espero que tenha ajudado vocês, que eu tenha sanado aí alguma dúvida de vocês em relação à agulha, o jeito da agulha que ela e o que ela faz. Eu vou estar gravando um vídeo específico mostrando na prática essa agulha, cada numeração que eu coloquei aqui, eu vou estar mostrando para vocês entender. Eu ia fazer nesse vídeo, só que ia ficar algo muito extenso, e para não confundir a cabeça de vocês, eu decidi fazer apenas só a parte teórica mesmo, para vocês saberem dos fundamentos aí antes de ir para a prática. E enfim, gente, espero eu ter ajudado vocês aí com esse conteúdo. Vai ter mais conteúdo como esse. Então já me segue, já segue nas redes sociais aí. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, que conteúdo como esse não vai faltar. E para finalizar aqui, hoje eu vou estar colocando um trabalho que eu fiz aqui. Foi um dos últimos trabalhos que eu fiz em realismo. Esse trabalho aqui, eu utilizei 5 configurações de cartucho, de agulha. E eu vou passar para vocês atualmente minha configuração que eu utilizo. Depois eu vou estar mostrando para vocês o sume, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas as configurações de agulha hoje que eu utilizo nos meus trabalhos, na maioria dos meus trabalhos, são essa aqui, gente, ó. 1007RL, que é para traço fino. Inclusive esse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, eu usei todos esses tipos de agulha aqui. Como eu falei, eu uso mais ou menos de 5 a 6 configurações de cartucho. Então, eu utilizo 1007RL, 1209RS. Ah, João, por que você utiliza 12 e indicou a gente utilizar 10? Pessoal, como eu falei, questão da espessura não vai mudar muita coisa não. Questão da 12, porque eu trabalho hoje com os trabalhos maiores de fechamento, gente. Então, às vezes eu preciso pintar um bloco maior, uma quantidade de espaço maior, e aí a 2 ela é um pouquinho mais grossa para mim. Eu me acostumei também, me adaptei a trabalhar com a 1209RS, então eu me adaptei. Então hoje eu utilizo ela, mas se eu utilizar a 1009RS não vai mudar tanta coisa para mim, entende? Só que enfim, o que eu utilizo: 1209RS, 1009 Magnum Round, que é a Magnum Round, você já sabe que é a curvada, Magnum curvada. A 1009 Magnum curvada, 1015 Magnum curvada, 1027 Magnum curvada. Eu utilizo todas essas numerações de cartucho, porque hoje eu utilizo, como esse trabalho vocês estão vendo aqui, e hoje eu utilizo essas configurações de cartucho porque eu trabalho mais hoje com fechamento, tatuagem de rosto, que exige uma sombra lisa, exige mais precisão. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é: quanto mais a agulha for maior, mais homogênea vai ficar. Por exemplo, essa 27 Magnum Round aqui é uma agulha bem grande, ela facilita na hora de eu estar executando a sombra. Ela pega um espaço maior, ela tem mais agulha, eu vou atingir um resultado de uma sombra mais homogênea, vamos supor, do que utilizar uma 15 Magnum Round. Mas não necessariamente eu não consigo fazer uma sombra lisa com a 15 Magnum Round. Depende muito do local onde você vai tatuar. Por exemplo, eu não vou fazer um rosto com a 15 ou uma 9 Magnum Round, porque são agulhas bem pequenas, então eu consigo estar atingindo um bloco bem pequeno ali da tatuagem. E a 27 é um pouco maior, e para o rosto é o que eu utilizo hoje para fazer essa sombra lisa aqui que vocês estão vendo nesse trabalho. Então, a 9 eu uso para quê? Às vezes tem alguns espaços, alguns blocos em preto sólido, mas tipo assim, alguns locais de difícil acesso, que eu não vou conseguir tanta precisão com a 27 Magnum Round, eu utilizo a 9 ou a 15, que é um pouco menor, só que eu consigo ali estar executando e fazendo uma sombra também com a técnica que eu chamo de cruzamento de sombra. Mas enfim, hoje minha configuração de agulha é essa de cartucho. Bem, ó, isso varia de trabalho para trabalho. Ou seja, não é todo trabalho que chega no estúdio que eu uso 5 configurações de agulha. Tem trabalho que eu utilizo 3,
depende da dificuldade e do nível de detalhe também que esse trabalho vai exigir. Mas tem trabalho que eu utilizo só com a 7 e vamos supor a 9. Tem trabalho que eu utilizo só com essas 3 aqui. Hoje a maioria dos fechamentos, vou botar aí 99%, eu utilizo essas configurações de agulha, 5 configurações de agulhas. Às vezes eu mudo quando eu vejo que uma agulha, na hora de passar o branco, normalmente eu gosto de pegar outra agulha nova. Não é uma regra, tá, gente? São as agulhas que eu mais me adaptei e mais enquadra hoje em dia no meu trabalho. E, por exemplo, João, qual é a agulha que você utiliza hoje para fazer esses trabalhos comercial de traço fino? Gente, eu, como já tenho experiência aí no mercado, 6 anos aí treinando traço, estudando e praticando, hoje eu utilizo a agulha para fazer traço fino 0803 RL. São bem finas. A 03 já é uma das mais finas que tem. Só que a espessura também eu uso a espessura um pouco mais fina. Tem a 08, tem a 06, questão da espessura eu tô falando. Tem a 06, a 08. Se vocês quiserem, depois eu até mostro para vocês aí traçando, fazendo um tracinho usando essa agulha. Mas enfim, gente, essa videoaula ficou por aqui. Eu espero de verdade ter ajudado vocês. Falei as agulhas que eu utilizo aí. Falei a que eu recomendo para vocês. E também coloquei aqui, expliquei para vocês algumas agulhas, as principais aí que vocês vão estar utilizando no seu dia a dia. Tem várias outras, mas como eu falei, essas são vamos supor, o básico para vocês entender como é que funciona cada agulha, o básico para vocês entender o que vocês vão precisar aí no dia a dia do seu trabalho. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, lembrando que vai ter vídeo toda semana, já ativa o sininho para não estar perdendo nada do canal. Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, fica até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever, comenta aí o que você achou, tamo junto.